Agora a gente segue o programa, eu quero muito a sua atenção. Ontem nós mostramos aqui no programa, gente, uma imagem impressionante de uma mãe que consegue tirar a filha do carro em questões assim de segundos, momentos antes de um bandido entrar no veículo e levar o carro embora. O bonitão foi lá roubar o carro, né? Aí escuta só, a mãe tinha acabado de buscar a menina na escola, as duas caminhavam tranquilamente em direção ao carro. Olha só, cadê? Vamos ver aí nas imagens, que agora a gente está vendo de outro ângulo. Ela abre a porta, guarda a mochila, a criança entra na mesma hora. Só que esse bandido já estava vigiando essa mulher já um pouquinho antes. O que ele faz? Ele entra pelo lado do motorista. E a mãe, gente, essa mãe agiu muito rápido. Conseguiu tirar a menina antes que o criminoso fugisse com o carro. Olha só o momento ali mais uma vez. Olha, a mãe abriu a porta de trás. Imagina, se esse cara tá armado, ela colocou a vida dela em risco. E a gente ouve muito, né, falar de quê? De instinto materno. Mas será que ele realmente existe? A mulher é mais protetora? Esse vai ser o nosso assunto de agora. Eu quero a sua opinião, eu quero o seu relato também. O que você já fez para salvar seu filho, uma situação que vocês estavam ali diante de um perigo? O que você fez? Como que foi que você agiu? Conta aqui pra gente no nosso WhatsApp 99942-2478, porque aqui a gente tem duas super mães, junto com o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Uma boa tarde, meu amigo. Boa tarde. A gente também recebe, então, a Líbina, que é uma mamãe que também já se colocou em risco, né, Líbina, para salvar a vida do filho também. Obrigada pela sua presença. E a Tamires. A Tamires, gente, ela arriscou a própria vida para salvar o Samuel, o filhinho de 4 anos. Ela está aqui, olha, com marcas de queimadura pelo corpo. O filho também teve 15% do corpo queimado, né, isso, Tamires? Boa tarde. Fala com a gente no microfone. Boa tarde. O que aconteceu? Foi um caso recente, né? Sim, aconteceu agora no último dia 16 de agosto. Era uma festinha da escola dele, era arraiada da escola, e a gente estava indo levar ele. Gente, não, né? No caso, meu marido já tinha ido na frente, eu estava indo levar ele logo atrás. E aí, eu acho que 5 minutos da minha casa, mais ou menos, deu um estouro dentro do carro e o fogo começou a pegar justamente no banco que ele estava, no banco de trás. Então foi um desespero assim, total para mim. Você pode notar que eu tô queimada só a parte direita. Foi justamente a parte onde eu viro para tirar ele, sem tirar cinto, sem tirar nada, sem pensar. A única coisa, na realidade, que eu pensei, que foi meu primeiro pensamento, é abre a porta para ela não travar com você. Então eu abri a porta, deixei ela aberta, comecei a gritar socorro. E aí ele começou, eu falo que é a pior frase de uma mãe ouvir. Eu chego a me arrepiar de falar isso. O seu filho de 4 anos começar a gritar socorro, mamãe. E isso era o que ele mais gritava, socorro, mamãe, socorro, mamãe. E aí na hora dá uma sensação de que não vai dar e que você não vai conseguir, mas você se queima, você se mata. Eu morreria lá dentro, mas ele sairia de qualquer forma. Nesse momento que o carro começou a pegar fogo, se o seu filho não estivesse ali atrás, quer ver? A gente tem a imagem aí do carro mais uma vez passando. Gente, o carro ficou completamente destruído. Se vocês ficassem presos ali, vocês não estariam aqui hoje para contar essa história, porque qual é a sensação quando você vê essa foto? Quando eu cheguei em casa no mesmo dia que eu vi o carro, que o carro estava na porta de casa, né, que precisava tirar ele da via, e que ele estava na porta de casa que eu vi, eu só pensei assim, foi um milagre, que aí a minha ficha caiu do que nós dois passamos naquele momento. Porque até então era muita coisa. Eu estava no hospital, eu queria ver ele de qualquer forma, porque parece que eu tinha tido um parto e tinha tirado ele de mim, porque na mesma hora o SAMU separou nós dois, cada um numa ambulância, levou cada um para um hospital, referência. E aí eu não conseguia sentir, eu queria meu filho, eu queria realmente saber que ele realmente estava vivo, mas para isso eu precisava de estar com ele, eu não podia nem entrar no hospital. Eles não me deixaram, meu filho ficou internado durante 10 dias. Durante 10 dias eu fiquei sem poder encostar no meu filho, porque eu não podia entrar, e como eu também estava com queimadura. Então, quando eu cheguei em casa, à tardezinha, que eu olhei para o carro, assim, foi desespero total. Eu questionava Deus. Questionava não, né? Eu agradecia e perguntava, como que nós saímos daqui? Porque o carro não sobrou nada, nada. Quem também já teve uma atitude pelo filho, também colocou a própria vida em risco, foi você, né, Líbina? O que aconteceu? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. Boa tarde, Espírito Santo. Então, o instinto de mãe, ele é muito forte, né? Eu estou ouvindo aqui ela falar, é como se ela estava junto com o filho, né?
Aconteceu essa situação que eu fui atrás do bandido quando meu filho do meio, com o mais velho, quando meu filho do meio era pequeno, ele também foi atropelado. Vindo da escola, eu estava trabalhando. E quando eu fiquei sabendo, a sensação de você não ver o seu filho, que você querer saber, é como se eu tivesse perto dele, eu teria salvo ele, não teria acontecido. Você começa a se culpar daquela coisa, eu não sei, é uma angústia que te dá quando você fica sabendo disso. E a questão do meu filho mais velho, ele começou a trabalha até hoje, né, 5 anos no supermercado, e ele trabalhava no fechamento, chegava em casa meia-noite, por aí. Até aí tudo bem, né? A gente mora no bairro de periferia e aí a gente dormia mais cedo e quando ele acordou no outro dia, eu tinha encomenda, né? Tinha que dormir mais cedo e ele acordou e falou bem assim, mãe, eu fui assaltado. Aí eu falei, você foi assaltado? Como assim assaltado? Ele ia me assaltar ali em frente ao supermercado, na rua de casa. Aí eu falei, mas por que você não me acordou? Não, eu e o vizinho, a gente rodou para ver se a gente achava, mas não achou. Eu larguei tudo que eu estava fazendo naquela hora. Tudo. E falei, eu vou achar esse homem hoje. Eu rodei meu bairro inteiro atrás desse cara. É como... Gente, é o meu filho, a minha criança que eu criei para trabalhar. Ele chegando do serviço, eu achei um absurdo uma coisa daquela. Mas, tipo assim, é perigoso. Mas você foi atrás do bandido? Eu fui. Rodei São Pedro inteiro atrás dele. E encontrou o cara, homem? ele mexeu com o meu filho. Eu fiquei doida na hora que o meu filho falou. Eu fui assaltada na rua da minha casa. Eu não pensei. Eu só fui atrás. Encontrou o homem? Encontrei. Daqui a pouquinho você conta pra gente como é que terminou essa história. Deixei todo mundo curioso. Então, você continua sentado aí no sofá. Alexandre, existe mesmo instinto materno? Essa é uma pergunta muito interessante, Roberta, sabe por quê? Porque a gente fala em instinto como se fosse algo natural, sim, nasce na gente. Mas, na verdade, a gente vê que não nasce na gente, é construído. Porque se existisse instinto materno, a gente saberia o que fazer exatamente. Mas a maternidade é uma construção, é um aprendizado constante. A paternidade também é uma relação com o filho que te constitui, você constitui ele. Tem essa conexão muito forte, mas tudo isso é uma construção, também é uma construção social que se espera e até muitas vezes sobrecarrega muito a mulher, inclusive, nesse lugar, né? Se a criança adoece na escola, liga para a mãe. Quando a criança nasce, o pai vai trabalhar, tudo bem, mas quando a mãe trabalhar, ela é julgada, mas como assim que você não está cuidando do seu filho? Então, uma série de problemas aí também. Mas a gente vai vendo que essa conexão, essa relação, esse afeto, essa importância do filho com a mãe, isso não dá para descrever, não dá para escrever, falar sobre isso sem chegar nesse ponto de mistério, sabe? Ao ponto de você pensar que entre eu e ele, que eu possa perder minha vida, mas ele não. Então, assim, a gente vê esse tipo de alteridade, de esse amor ao outro, muito intenso na maternidade. É muito difícil você ver isso em outros lugares. Hoje a gente tem muito mais relações egoístas, interesseiras, né? E a maternidade tem essa marca que traz o quê? Essa vida pelo outro, né? E a gente vê nos casos, né, que a gente está conversando aqui, esse pavor de perder o filho ou de fazerem mal a ele. Não é um medo, é um pavor. E esse pavor faz com que você ali simplesmente age, né? Não tem assim, eu vou pensar antes, vamos pensar junto. Não, é agir pela sobrevivência, né? E eu vejo que nessa construção dessa maternidade, você dá a vida por ela. Eu vou chorar nesse estúdio de hoje, gente, que maternidade, diante de histórias que tocam a gente no fundo do coração, porque é isso, né? Entre a gente e o filho, a gente dá a vida por eles. Você também dá a vida pelo seu filho, Tamires? Na hora foi o que eu pensei. Eu pensei assim, eu posso morrer aqui dentro, esse fogo pode me queimar aqui dentro, mas ele vai sair. Ele pode sair quebrado, ele pode sair fraturado, que depois conserte ele, mas vivo ele vai sair daqui de dentro. De alguma forma, era o que eu pensava no momento. E assim, dele continuar gritando, aquilo me apavorava mais. É uma sensação assim, que eu não desejo para mãe mesmo, de verdade, eu não desejo ninguém sentir, não. O interessante da sua história, da história da Tamires, gente, é que se o filho não estivesse no carro, você sairia ilesa dessa situação. Totalmente. O carro ilesa. Destruído, mas você sem nenhuma marca de queimadura. Exatamente, sem nenhuma marca, porque o fogo começou no banco que ele estava. Então, assim, daria tempo de eu sair. Eu me queimei, como eu já disse, lado direito, porque foi a parte onde eu viro.
Eu viro para tirar ele do banco e aí eu fico tentando. Parece que você se apavora e parece que ele está agarrado e aí você não sabe o que você faz, e aí você puxa. E aí até que eu consigo tirar ele, boto ele no meu colo. E aí eu quero até aproveitar esse momento porque alguém me ajudou no momento e eu não achei o cara mais, eu não sei. Então, se ele estiver assistindo, se alguém conhecer, que agradeça ele. Foi em Cariacica, né? Isso. Ele, quando o Qual Samuel... bairro de Cariacica? Maracanã. Então, olha, você que passou aí por essa situação, por essa cena, depois entre em contato com a gente, você tem vontade de fazer esse agradecimento. Sim, porque de certa forma ele me ajudou muito na hora. Porque quando eu gritava socorro, e aí quando eu coloquei Samuel no meu colo, ele veio e puxou ele para fora. E é aí que eu fui lembrar que eu ainda estava no cinto, que eu precisava de sair lá de dentro. Mas assim, o momento foi tirar ele, e aí quando o cara tirou ele, eu respirei e falei assim, agora eu preciso sair. Você tem noção de quanto tempo isso durou? Não tenho. Para mim parece que foi a eternidade. Não tenho noção, não lembro Olha de muita lá. coisa. O momento exato. Exatamente. Foi Você tudo muito rápido. assistiu essa cena, o carro em chamas? Assisti. De dentro do estacionamento do supermercado. A gente assistiu isso tudo. E o que as pessoas comentavam com você ao redor? Na hora, só perguntava o que aconteceu, tentava apaziguar ele, porque ele estava desesperado. Ele pedia, mamãe, eu quero ir embora para casa. Para ele era mais seguro. Eu quero ir para casa. E aí as pessoas tentavam mais ajudar ele e eu ao mesmo tempo. E aquilo ali, para mim, também era um bem material, doía de certa forma também. Mas foi tudo muito rápido, assim. Por exemplo, quando o bombeiro chegou lá, o fogo já estava praticamente apagado. O carro já estava destruído quando o bombeiro chegou. Não sei quanto tempo o bombeiro levou. Na hora eu não lembro de muita coisa. Não sei quanto tempo o SAMU levou para chegar. Mas, assim, foi tudo muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. Gente, o Samuel está aqui nos bastidores, está no colinho do papai. É o papai, né? Está no colinho do papai, está enfaixado, está se recuperando, está começando a tirar os curativos, graças a Deus, devagarzinho, um dia de cada vez, né? Para vocês recuperarem depois de todo esse trauma, de todo esse susto. Vou ler aqui alguns comentários que começaram a chegar para a gente. Você de casa já viveu uma situação assim, que você salvou o seu filho, conhece uma história? Manda pra gente. Tá aqui o telefone 99942-2478. Cadê? Tem uma mãe aqui que diz: eu entrei dentro do carro para tirar minha filha quando ela tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, em um assalto. Então, igual uma situação parecida aí que a gente mostrou. 2 miliantes quiseram roubar o nosso carro. A minha filha estava atrás do banco do carona. Quando eles estavam arrancando com o carro, eu vi a minha filha ali dentro ainda do veículo. Me lancei novamente dentro do carro para tirá-la. Foi onde nós duas fomos arremessadas para fora do carro, ou seja, a filha correndo risco de vida ali naquele momento desesperador. A mãe, é claro, não pensou duas vezes, abriu a porta do carro, igual a gente viu essa cena que nós iniciamos esse assunto de hoje. Também tem um outro comentário muito interessante de uma pessoa que diz: meu filho, na época, ele tinha mais ou menos 1 ano de idade. Quando ele estava indo para a creche, tinha um homem com um cachorro, Rottweiler, e esse homem não conseguiu segurar o cachorro, que avançou no filho. Na hora eu não pensei em nada. Enfiei ele no meio das pernas, tirei ele da frente, me joguei no meio. Se tivesse pegado pelo tamanho da boca do cachorro, no mínimo, arrancava até a cabeça dele. Foi desesperador. Olha isso. Alexandre, o sentimento de uma mãe que faz isso, olha só como é que ela resumiu. Desesperador. Essa mãe nunca esquece uma cena dessa, né? Uhum. Não dá para esquecer, né? Esses traumas, isso a gente vai ressignificando, né? A gente vai lembrando de outras formas, mas não é uma coisa que você esquece, que apaga, né? Você vai incluindo aquilo na sua vida e você se torna um pouco isso também que te aconteceu, né? De modo a isso não te paralisar. De modo que isso também, Roberta, pode fazer com que você mude o quê? Às vezes a sua relação com o filho. Tem pais que às vezes começam a ficar até superprotetores, né, com medo de acontecer de novo, o que é muito comum e até um efeito, né? E a criança também pode desenvolver outras coisas, como algumas fobias, né, alguns medos, começa a se isolar em alguns casos, né? Começa a ter dificuldade de se relacionar com algumas pessoas, com alguns ambientes, porque é difícil você se recuperar num ambiente que te adoeceu, né? Então, estar ali naquele ambiente que te fez mal, né? Às vezes até com o próprio carro, né? Andar de carro pode vir a ser um problema
também. Então você começa a mudar a sua relação. A mãe e o filho, ele podem ter esses efeitos, né, também. Por quê? Porque não é uma coisa que se esquece, é uma coisa que você elabora, lida com isso, sabe? Convive, faz com que isso não te paralise, às vezes tira até forças disso para outras coisas também. Então é importante que saiba lidar com isso, porque se teve o trauma, os momentos pós-traumáticos que vem depois, aquele estresse, não vem imediatamente, pode vir com um tempo também. Então, às vezes, 1 semana, 2 semanas e começa a piorar. Você acha que vai melhorando, né? Pode piorar também. Mas é uma piora um pouco esperada, vamos dizer assim, que é quando a ficha começa a cair, sabe? Eu podia ter morrido e outros pensamentos começam a te dominar, né? Então é importante que tenha esse cuidado e lide com essa lembrança cada vez de uma forma melhor. Daqui a pouquinho eu vou contar mais casos para vocês. Mas antes, Libni, acho que eu deixei todo mundo curioso, né? Você. E aí, quando você encontrou o bandido, como é que foi o final dessa história? Então, como eu conheço muita gente no meu bairro, né, que eu cresci lá, eu fui nos amigos, né, bem antigos. E pelas características que o meu filho me falou, um amigo meu, bem próximo, falou bem assim, Líbana, pelo que você está falando, foi fulano. Eu falei, aonde que fulano mora? Doida. Eu bati lá na casa do fulano. Bati na casa do fulano. E nesse momento ele já tinha chegado do trabalho. Aí foi eu, meu esposo, estava dirigindo, que eu não estava nem em condição de dirigir, que eu estava muito nervosa. Passei na casa de uma amiga minha e que morava próximo. Falei, você conhece fulano? Conheço. Sabe onde ele mora? Sei. Eu falei, tô indo aí, então te pega, a gente vai lá. Aí a gente chegou lá, ele não tava. Aí ela falou, o irmão dele ali, os irmãos. Aí quando ele veio de bicicleta, que meu filho falou bem assim, mãe, foi aquele ali. Ô pai, graças a Deus, né? A gente é cidadão de bem. Porque eu fiquei muito, muito nervosa. Aí, assim, meu marido é muito controlado, muito calmo. Eu não sou. E aí, eu falei assim, você assaltou meu filho. Não, não foi eu. Aí tem, né, toda aquela coisa. Só que, enquanto eu não achei, não olhei para a cara, eu não consegui sossegar. Não consegui. Eu precisava olhar para a cara. Eu falei, graças a Deus, ele não fez nada com meu filho. Mas só o fato dele ter apontado uma faca, foi com uma faca, pro meu filho chegando do serviço. Gente, eu fiquei... Tudo escureceu e a única coisa que eu fiz naquele dia foi procurar esse meliante que assaltou meu filho. Não fiz mais nada. Por favor, a gente não quer estimular isso. Não, mãe age sem pensar. Foi mas totalmente, né? assim... Porque eu não conhecia a pessoa, não sabia onde que era, não sabia se ia ter mais pessoas com ele, não sabia o que me esperava lá. Então, assim, foi toda uma coisa... Hoje em dia, eu dou conselho ao meu filho para tomar muito cuidado, até porque hoje ele já é mais velho, né, e tal. E com esse fato, eu já falo com os outros dois. Cuidado quando você está andando na rua, olhe para um lado, olhe para o outro. Muito cuidado para não acontecer. Porque, gente, não falou, é estimular, né? Mas eu fiquei muito cega. É o instinto também de tornar-se super protetora. Sim, também depois desses filho, traumas. Eu preciso, sabe... Gente, eu fiquei muito, muito cega. Naquele dia eu não consegui fazer nada, nada. Anos? Quantos anos? Ele tinha 21. O filho, 21. Um eterno bebê. Mas essa é a verdade. É porque, o que acontece? Meu filho, ele saiu muito tarde de casa. Eu super protegi ele, ó. Então, tem isso também. Eu não ensinei o meu filho a se defender. Hoje os outros são diferentes, mas esse... Olha, tem uma outra imagem também que ficou muito famosa aqui no Espírito Santo, gente. Olha só essa cena que mostra uma mãe. Olha só o que essa mãe fez. Ela entrou na frente de um carro para salvar o filho. Lembra desse caso? Nas imagens, olha aí, a Claudiné estava sentada na porta de casa, conversando, quando percebeu um carro vindo em alta velocidade. Olha o carro, presta atenção. E aí, de repente, o filho que brincava de bola ali na rua... Quando ela viu que o menino ia ser atingido, essa mãe não pensou 2 vezes e entrou na frente do carro. Tá? Ela foi jogada longe, ela foi arremessada longe. Olha isso, gente. No veículo estavam 2 bandidos que fugiam da polícia. Na época, a gente até entrevistou essa mãe aqui. Ela falou que não pensou 2 vezes. Olha mais uma vez essa cena. A criança ali brincando de bola, a mãe se joga na frente do carro. Olha que desespero, gente. Meu Deus. E aí a gente se pergunta, né? Você aí de casa, eu te pergunto também o que você faria pelo seu filho.
diante de uma situação de perigo. A gente tem aqui vários comentários. Nossa, chegaram mais ainda, meu Deus. Olha, cadê? Calma aí, tem mais, gente. Meu Deus, deixa eu escolher um aqui. Calma que tem assunto de escola misturado com isso. Achei, a dona Olinda, lá de Jardim Camburi. Ela falou, Roberta, eu sou mãe, avó e bisavó. Se mexer com qualquer um dos meus, eu viro uma leoa, né? Tem sempre esse ditado popular, não mexe com uma mãe. Já tinha acontecido alguma outra situação com o Samuel, que se alguém tivesse mexido com ele, você também se transformava numa leoa? Eu falo assim que é qualquer coisa. Quando seu filho às vezes está brincando, as crianças excluem ele, você já quer ir lá e já quer caçar briga, acho que sem necessidade. Hoje em dia, quando ele vai fazer curativo ainda, ele não quer que ninguém encosta nele ainda. E aí ontem, que foi uma limpeza mais profunda, e aí ver ele gritando lá dentro, a minha vontade era de entrar lá dentro e tirar o médico. Eu sei que o médico estava fazendo bem meu filho, mas você não quer ver ele sofrer. Então, assim, hoje ainda eu vejo ele sofrendo muito ainda, do jeito que ele está. Hoje ele ainda sofre muito, coça muito. Então, assim, a sua vontade é tirar todo mundo que... Eu sei que as pessoas estão ajudando, o enfermeiro está ajudando, o médico está ajudando, mas só o fato, ele está chorando, gritando papai, gritando mamãe, e parece que está fazendo mal, você quer tirar seu filho de lá de qualquer maneira. Ainda mais depois de tudo que a gente viveu, né? Hoje, como eu disse, Samuel ele tem trauma de tudo, nem do fogo de um fogão ele gosta, ele pede para apagar, barulho, qualquer coisa, hoje ele se desespera demais. Isso dói demais numa mãe, ainda ver seu filho sofrendo ainda, dói demais. Só pra gente finalizar, mais uma cena que nós separamos para vocês. Uma mãe lutou com bandidos para salvar a filha. Uma mulher de 42 anos já tinha colocado a filha na cadeira do carro quando os dois bandidos se aproximaram. Ela chegou a rolar no chão, gente, com os criminosos. Foi até mordida por um deles. Enquanto a dupla entra no carro, ela consegue tirar a menina de 7 anos e as duas caem no asfalto. Essas são algumas das histórias de mães que mostram todo o amor, né? Que vão além, se colocam em risco, em perigo, né, Líbina? Para salvar um filho se for preciso. Roberta, a gente tá terminando, né? Tá, acabou. Queria mandar um beijo pra minha irmã, hoje é aniversário dela. Manda um beijo pra sua irmã. Irmã Késia, parabéns. Deus te abençoe. Pra minha sogra que veio do Rio, tá lá em casa há um mês, ela não perde um programa seu, tá? Manda um beijo pra Lenilce, sua minha sogra. sogra. Também. Beijo. Tá certo. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, Alexandre, também pela sua participação com a gente, viu? Dá um beijo no Samuel, tá bom, Tamires? Obrigada.